Vocês podem me falar seus nomes completos, por favor? É Pedro Augusto Oliveira Silva de Carvalho. Pedro Augusto Oliveira Silva de Carvalho. Sim, Beleza. vou abrir a câmera aqui. Como é que é o seu nome? O meu? Pode repetir, por favor? Pedro Augusto Oliveira Silva de Carvalho. Tá certo, você está presente. O Sim. Isadora, pode me falar o nome completo? Isadora Mercedes Jacim. Tá bom. Coloquei aqui sua presença. Ok. Beleza. Vamos ver aqui quantos alunos. Só vocês dois até agora, né? Ó, Gabriel entrou. Oi, Gabriel. Oi, Gabriel. Oi, Beleza? Você pode me falar seu nome completo, por favor? Gabriel Bosco de Jesus. Beleza. Tá bom. Tudo Tô bem com sozinho você? em casa. Sozinho, Pedro? Eu posso fazer o que eu quiser. Vai, cuidado, hein? Não vai mexer no fogão, não. Eu mexo não. Tá certo. Pessoal, vamos esperar aqui mais uns 2 minutos pra ver se entra mais alguém, tá bom? Ó, Henrique entrou. Oi, Henrique. Oi, Tudo bom? boa tarde. Boa tarde. Pode me passar seu nome completo, por favor? Henrique da Mata de Souza Silva. Beleza. Oi, Henrique. Oi, Ok. Pessoal, meu nome é Edivaldo, eu sou professor de história de vocês esse ano, tá bom? Vocês ainda não me conhecem, mas a gente vai trabalhar com a disciplina de história esse ano. Nas minhas aulas, à medida que eu for passando, se surgir alguma dúvida, vocês fiquem à vontade, tá bom? Para poder fazer suas perguntas. tá bom. Beleza? Podemos começar? Sim. Sim, Você não vai ligar a câmera, não? Eu tô sem câmera. Opa, o meu computador aqui ele tá sem câmera, Pedro. Para aqui, Kika. Mas deixa eu perguntar para vocês estão vendo aí meu slide? Sim. sim, Em sim. verde Aula aí? de história sexto ano. Isso mesmo, beleza. Opa, entrou mais alguém, hein? Isadora, Ô, Henrique. professor, Oi. eu não tô com minhas atividades aqui comigo por causa que eu tô na casa do meu primo. Aí então eu vou tentar gravar a aula para depois eu ver. Tá bom. Ou- Peraí. Henrique, até um Ah, não, aviso mas pra. o áudio não vai sair. Pode falar. Desculpa te interromper. Não, é que se eu gravar a aula, o áudio não vai sair depois no vídeo. Ah, tá bom. Não, então, eu ia falar disso mesmo. Eu tô gravando a aula aqui, tá bom? E depois eu vou postar no meu canal no YouTube. Tá Beleza? Qual bom, que é seu canal? beleza. Eu vou ver se eu acho ele aqui pra mandar pra vocês. Deixa eu ver. Tá. Vou mandar Tem o muito link vídeo. aqui. Aí vocês já podem ir curtindo, deixando o seu like. Você tem muitos inscritos? Eu acho que eu tenho 15. Pouquinho. Ah, Ó, eu tinha um canal. 19 inscritos. Um canal, na verdade, que ele tem, acho que, 40 inscritos, por aí. Só que meu editor sumiu. Nossa. Sumiu desse planeta Terra. Ele Pessoal, se edita lá e pra lá. enviei aí no chat, tá bom? O link do meu canal. Vocês podem usar aí pra abrir. Aí vocês seguem lá. Que nesse fim de semana eu vou postar todas as aulas que eu dei essa semana, tá bom? E eu vou procurar sempre tá postando as aulas que forem acontecendo, tá bom? Sim. Tô entrando aqui no link. Beleza. Enquanto isso eu já posso começar? Vamos lá? Tá bom. Beleza, pessoal. O que acontece? Nós estamos na quinta semana
né? Eu queria pedir para vocês para desligarem o áudio de vocês aí enquanto eu falo. E quando você quiser fazer alguma pergunta, vocês quiserem fazer alguma pergunta, vocês podem ligar e falar, tá bom? Pode ser? Então vamos lá. Pessoal, como a gente está na quinta semana, desde que começaram as aulas, nessa aula eu queria fazer a correção das primeiras 4 semanas, tá bom? Então o tema dessa aula vai ser a correção das semanas 1, 2, 3 e 4. Ok? Vamos seguindo aqui. Na semana 1, a gente vai ter o tema Relação entre os modos de vida nômade e sedentário com o espaço geográfico. Tá bom? Pessoal, a gente sabe que nem sempre o ser humano ele viveu nesse estilo de vida sedentário. O que é o estilo de vida sedentário? É o estilo de vida que a gente vive, né? A gente vive parado em um mesmo lugar. A gente não tem que ficar mudando de território, mudando de habitação à medida que o nosso recurso de alimento vai diminuindo, né? Os nômades, como eles não tinham a agricultura, eles tinham que ficar mudando, né, de uma região para outra em busca de caça, em busca de recursos, tá bom? Os sedentários, à medida que eles foram se estabelecendo na margem dos rios, eles deixaram de ter essa necessidade de ficar sempre buscando alimento, tá bom? Pessoal, deixa eu só ver aqui quem entrou. Helena. Bom dia, Helena. Boa tarde. Boa tarde. Tô errando. Helena, você pode me falar seu nome completo, por favor? Helena Simões de Jesus. Beleza, obrigado. Uhum. Então vamos seguindo. Helena, eu estava falando aqui, ó, sobre a diferença nos estilos de vida dos nômades e dos sedentários. Que os nômades, eles tinham que ficar mudando, né, de região onde eles viviam na busca de alimentos. Mas depois que os homens, né, os seres humanos, começaram a se estabelecer nas margens dos rios, descobriram a agricultura, descobriram a domesticação de animais, eles começaram a não ter mais essa necessidade de mudar de um lugar para o outro para poder ter acesso ao recurso de alimento. Tá bom? Uhum. Ó, chegou mais alguém aí. Helena, Gabriel. Não chegou ninguém não. Vamos continuar. Ok. Pessoal, aí depois o Pet ele vai trazer esse quadro aqui, ó. Como podemos perceber a relação dos seres humanos com a natureza a partir das fases da pré-história humana? Pessoal, a pré-história é aquela fase da história, né, que se diz que veio antes da criação da escrita, tá bom? Ou seja, tudo o que aconteceu durante o período da pré-história foi antes do ser humano desenvolver a escrita. Mas antes da escrita ser inventada, muita coisa aconteceu, tá bom? E a pré-história, ela é dividida nessas 3 fases aqui, ó. O Paleolítico, o Neolítico e a Idade dos Metais, tá bom? O Paleolítico, também chamado de Idade da Pedra Lascada, ele era caracterizado pela coleta, pela caça e pela pesca. Ou seja, o ser humano ele vivia um estilo de vida nômade. Tinha que andar de um lugar para o outro na busca de alimento. No Neolítico, o ser humano já tinha desenvolvido a agricultura, já tinha se estabelecido na margem dos rios, né? Já desenvolveu também o pastoreio. O que é o pastoreio? A domesticação de animais para o consumo humano, ok? E a organização social, porque no Paleolítico, no período anterior ao Neolítico, o ser humano ele organizava seu sistema de liderança por um critério de força, ok? Mas depois que foi se estabelecendo, né, foi se sedentarizando na margem dos rios, esse critério de força mudou, tá bom? Para um critério, foi mudando gradualmente, né? Não foi uma coisa que aconteceu de uma vez, mas foi mudando para um critério de hereditariedade, tá certo? Começaram a surgir as classes sociais, a classe dos que governam, vai surgir a classe dos sacerdotes, a classe dos que plantam, a classe dos que caçam. Temos que entender que não é porque o ser humano ele criou a agricultura que ele deixou de caçar. Foi um processo que foi acontecendo gradualmente, ok? E por último, veio a Idade dos Metais, onde surgiu
a metalurgia. O que é a metalurgia? É a habilidade, a técnica de se moldar e de se criar objetos de metal, tá bom? O metal a gente sabe que ele só pode ser moldado a altas temperaturas. Então, por isso que ele só passou a ser usado como uma fonte na produção de armas, né, e de outros artefatos durante a última fase da pré-história, tá bom? Inicialmente, o ser humano ele desenvolveu a prática de trabalhar com cobre, depois com bronze e, por último, com ferro. E o que acontecia? A sociedade que ela aprendia a fazer armas de cobre, ela tinha superioridade na hora de uma guerra contra uma sociedade que ainda não tinha essa habilidade, né? Então, o grupo que tinha armas de cobre, ela vencia o grupo que tinha armas de pedra, de madeira. O grupo que tinha armas de bronze já conseguia ter uma vantagem sobre o grupo que tinha armas de cobre. E o grupo que tinha armas de ferro já conseguia ter uma vantagem sobre o grupo que tinha armas de bronze. Por quê? O cobre ele é mais leve que o bronze e o bronze é mais leve que o ferro. Tá bom? Vamos avançar aqui. E aí vem a primeira questão. Só perguntar, vocês estão entendendo tudo aí que eu estou falando? Sim. Beleza. Tá claro aí? Estou explicando bem ou estou explicando mal? Tá explicando bem. Beleza, valeu. Pode falar, viu, gente? Se eu estiver começando a falar abobrinha aqui. Então vamos lá. A questão 1. Observe a imagem e em seguida faça o que se pede. O que a gente observa nessa imagem aqui, pessoal? A gente observa, né, um grupo humano buscando alimentos. A gente vê aqui atrás, né, um grupo fazendo a caça, o outro aqui, ó, fazendo uma caça por arpão, né? Outro aqui já está tirando a pele, né, de um cervo. A outra aqui atrás, ela está estendendo essa pele, deixando ela secar, porque futuramente essa pele ela pode ser usada como um agasalho, como uma roupa, uma vestimenta, né? Como um forro para ela dormir em cima. E aqui a gente vê outra pessoa usando aqui uma pedra para poder fazer uma ferramenta, tá bem? Usando uma pedra batendo na outra para afiá-la. Provavelmente ele vai fazer uma lâmina dessa pedra aqui, ó. E aqui temos uma mulher fazendo a coleta de frutos, tá bom? O quadro que a gente tem é esse. E é um quadro bem fiel assim ao contexto que acontecia na pré-história, né? Era assim que os primeiros homens conseguiam garantir seu alimento, né? Então vamos aí. Vamos seguindo. E aí vem a pergunta. A imagem retrata o contexto da pré-história humana e expressa a seguinte ideia. Como vocês podem ver, a resposta certa é a letra B, né? A organização social e a dependência do homem em relação ao meio ambiente. A gente percebeu aqui nessa imagem como o ser humano se organiza e como ele depende, né, da natureza para tirar o seu sustento. Vamos ver por que as outras questões estão erradas. O desenvolvimento de conglomerados urbanos baseados no trabalho escravo. Ok. Pessoal, nessa imagem a gente não pode afirmar que aqui há um sistema de trabalho escravo. E também não é um conglomerado urbano, né? Podemos afirmar aqui que eles estão vivendo no meio natural, na natureza mesmo, né? Seguindo aqui, a letra C. A constante guerra pelas terras produtivas entre os diferentes grupos humanos. A gente não está vendo aqui uma batalha, uma guerra entre humanos. Pelo contrário, a gente está vendo até aqui atrás, né, uma cooperatividade, né? Eles estão trabalhando juntos para garantir o seu sustento. Aqui, mais à frente, a gente vê o rapaz tirando a pele do cervo e mais aqui atrás a gente vê outra pessoa fazendo, né, o processo de preparação dessa pele para o uso, né? Então a gente vê que há um trabalho coletivo. E por último, o avanço da tecnologia aliado à preocupação do homem em preservar a natureza. Também está errado, pessoal. Por quê? Porque nenhuma dessas ferramentas que a gente vê
sendo usada aqui nessa imagem, ela tem o objetivo de garantir o sustento da natureza. Pelo contrário, ela tem o objetivo de garantir o sustento do homem. Ok? Então vamos lá, a resposta certa, a letra B. Questão 2. Qual era o impacto da permanência dos seres humanos, caçadores e coletores, no meio natural em que habitavam? Só uma pergunta aqui, ó. Alguém acertou a letra B? Sim. A questão... Eu. Beleza. Então vamos lá. Questão 2. Qual era o impacto da permanência dos seres humanos, caçadores e coletores, no meio natural em que habitavam? O pessoal está perguntando como que a existência do ser humano, como que a convivência do ser humano com a natureza acontecia, né? Se era de natureza exploratória, se era de uma forma repositória, né? Qual que é a resposta que poderia ser colocada e considerada como correta? Essa aqui, ó. Eles dependiam diretamente da natureza, mas a exploração era feita em uma velocidade e quantidade pequenas, o que não causava grandes impactos como atualmente. Não quer dizer que não causava impactos, tá certo? Vamos imaginar, por exemplo, uma floresta, a floresta amazônica, por exemplo, né? Na floresta amazônica, a gente sabe que ela é coberta de árvores, né? E as árvores têm suas copas, e o sol ele não chega com toda a sua intensidade até o chão, porque as árvores elas fazem sombra. Quando um ser humano ele corta uma árvore, ele dá passagem ao sol, e aquela luz ela pode permitir que plantas que antes dependiam da luz do sol, né, e não cresciam naquela região pela falta da luz do sol chegando até o solo, pudessem crescer. Ou seja, a derrubada de uma árvore ela já gera uma mudança, um impacto na natureza, né? Então, existia o impacto na natureza da existência, da atuação do ser humano? Existia, mas era bem menor que se a gente for comparar o impacto que tem hoje, né? Então, vamos lá. Questão 3. De acordo com tudo que se investigou e aprendeu sobre o Paleolítico, elabore uma manchete para um jornal pré-histórico fictício. A manchete deverá destacar um típico dia na vida de um ser humano ou de um grupo de seres humanos da pré-história. Use a criatividade e faça uma ilustração. Ou seja, gente, imagine um jornal. A ideia é fazer um jornal. Você vai colocar um título e vai colocar uma imagem chamativa. Só que a notícia que você vai escrever é uma notícia relativa ao cotidiano da pré-história, como que o homem pré-histórico vivia. Eu coloquei essa aqui como um exemplo, né? Urgente, animal escapa da lança, né? Só que aí você pode colocar como você, né, como sua criatividade te guiar, tá bom? Vamos aqui adiante. Tá todo mundo entendendo legal aí? Sim. Beleza. Então vamos lá. Revolução agrícola. A questão 4. Leia o texto abaixo e faça o que se pede. Revolução agrícola. Essa mudança, que recebeu a tradicional denominação de Revolução Neolítica, consistiu basicamente na domesticação de animais e no aparecimento da agricultura. Pessoal, vocês lembram quando eu falei que foi no período Neolítico que surgiu a agricultura? Pessoal? Oi? Oi? Lembra que eu falei que foi no período existiram 3 períodos na pré-história, né? O Paleolítico, Sim. onde o ser humano era nômade, e o Neolítico, que quando o ser humano passou a ser sedentário, né? Sim. Sim. Toda vez que você ouvir Revolução Neolítica, pensa no seguinte, no surgimento da agricultura, tá bom? E a agricultura ela surge juntamente com a domesticação de animais, ok? Para o consumo humano. Seguindo aqui. O aparecimento da agricultura com a introdução do trabalho coletivo e regular levou o homem a se fixar nos locais mais adequados ao desenvolvimento dessa atividade, às margens dos grandes rios. Por volta do final do Neolítico, as primeiras civilizações nasceram em torno
dos vales do rio Tigre e Eufrates, na Mesopotâmia, no Nilo, do Egito, e do Ganges e do Indo, na Índia, e do Amarelo, na China. Então, gente, esses rios aqui, ó, o rio Tigre e Eufrates, o rio Nilo, o rio Ganges e o rio Indo, e o rio Amarelo, são os rios que deram origem às primeiras civilizações sedentárias, tá bom? Seguindo aqui, ó. Na área que engloba a Mesopotâmia e o Egito, denominada Crescente Fértil, apesar das grandes cheias dos rios, que fertilizavam anualmente o solo, permitindo uma alta produção agrícola, ou precisamente por causa da sua ocorrência, houve a necessidade de um grande volume constante de trabalho coletivo para a construção e manutenção de diques e barragens, canais e reservatórios, que levou à formação de sociedades urbanizadas e complexas, baseadas na irrigação. O que acontece, pessoal? Esse rio, em determinadas partes do ano, em determinados períodos do ano, ele tem a sua enchente, né? Então ele cresce, ele amplia, ele joga suas águas para suas margens, tá certo? E quando ele volta para o seu nível normal, aonde ele tinha alagado, se torna um solo fértil, né? Um solo propício para a agricultura. Então, esse solo ele vai ser o melhor assim para o ser humano começar a plantar, começar a montar suas habitações e a se sedentarizar, tá bom? Só que para ele evitar, vamos imaginar que em determinado ano a enchente ela vem antes da hora, né? O ser humano ele ainda não tinha a tecnologia que tem hoje, né, para descrever uma mudança no tempo. Então ele não previu e o rio enche antes da hora e alaga toda a plantação dele. O que ele vai comer, né? Então, para evitar esses imprevistos, o ser humano da antiguidade ele começou a criar esses diques, essas formas de desviar o rio, de conter o volume do rio no período da cheia, tá certo? Ou seja, ele começou a alterar a natureza para garantir o seu sustento. Beleza? Vamos lá. Essas sociedades denominadas de acordo com suas características básicas essas sociedades são denominadas de acordo com suas características básicas. Elas são chamadas de civilizações hidráulicas e produziam um tipo de estado bastante burocratizado. Ou seja, nessas sociedades, pessoal, onde o ser humano ele tinha que trabalhar em conjunto para garantir o seu sustento, para construir esses diques, essas barragens, para controlar o rio, né? A grosso modo, essas sociedades elas tinham uma divisão social muito concreta. Vão existir aquela classe que vai trabalhar, né? Que vai trabalhar na construção desses diques, né? Dessas barragens, e vai existir aquela classe que vai coordenar, que vai planejar, que vai dar as ordens, né? E aí vai surgir o estado burocrático, beleza? E aí vem a questão. A partir da leitura do texto, produza uma poesia contendo as seguintes palavras-chave: rios, agricultura, sedentarismo e civilizações. E aqui é para você produzir um texto, uma poesia, né? Incluindo essas palavras dentro do contexto da pré-história, dentro do contexto do que foi apresentado aqui no texto, ok? E aí, seguindo. Com as águas dos rios, isso aqui é um exemplo, né, de uma poesia que vocês poderiam ter feito. Com as águas dos rios, o homem praticou a agricultura, e a partir daí ele pôde se alimentar com fartura. O homem virou sedentário e não vivia mais solitário. Agora ele vivia em comunidades, né? Começou a formar as civilizações, onde cada um tinha as suas obrigações. Ok? Então aqui é uma poesia, incluindo aqui em destaque, né, as 4 palavras pedidas aqui na questão. Beleza? Vamos lá. Tá todo mundo entendendo aí, pessoal? Aham. Sim. Beleza. Sim. Então vamos seguindo. Por que os homens do Neolítico se fixaram próximo aos rios?
Pessoal, isso aqui, como a gente já falou, né? Se fixaram próximo aos rios porque os rios davam a terra fértil para plantação, né? E na beira dos rios era mais fácil também você criar os seus animais, né? A domesticação dos animais. Então, o que que eu coloquei como resposta aqui, ó? Depois das cheias, as terras próximas aos rios se tornavam extremamente férteis, o que viabilizava as plantações. Dessa forma, a água dos rios era utilizada para a agricultura irrigada. Viver perto dos rios também facilitava a domesticação de animais para o consumo humano. Ok? Temos que pensar também, pessoal, que essa relação da espécie humana com os rios levou a espécie a se desenvolver tecnologicamente. Porque, como ele tinha que controlar como é que eu posso dizer? Tinha que controlar o nível do rio, ele tinha que estar sempre criando estratégias, né? Ele estava sempre se deparando com algum problema que levava ele a buscar por uma solução. Tá bom? E aí vem a semana 2. O tema da semana 2 foi cidadania e o respeito às diferenças sociais, culturais e aos direitos humanos. Tá bom? Gente, o que é ser cidadão para vocês? É pessoas E aí, professor? em cidade. O que é ser Fala, cidadão? professor aqui. Como que você explica quando uma pessoa é cidadã? Quando ela mora numa cidade, É uma boa resposta. Alguém mais tem alguma opinião? Não? não. Quando ela é registrada? Ah, olha, uma boa resposta, né? Quando ela é registrada, quando ela vive numa cidade, tudo isso é verdade, tá bom? Mas o que configura um cidadão mesmo é quando ele está vivendo em uma sociedade, né? E como membro da sociedade, ele tem acesso a direitos, né? E a deveres também, né? Os direitos para protegê-lo de alguma injustiça e os deveres que ele tem que cumprir para a manutenção, né, do seu direito de cidadão. Ok? Então isso é ser cidadão, é você ser um membro de uma sociedade com direitos e deveres. Ok? E aqui o PET ele traz esse quadro, esse esqueminha aqui, ó, onde ele trabalha com a diversidade cultural. Primeiro vamos entender o que é diversidade cultural. Segundo o PET, são os vários aspectos que representam particularmente as diferentes culturas, como a linguagem, as tradições, a culinária, a religião, os costumes, o modelo de organização familiar e a política. Ou seja, pessoal, tudo que envolve a vida humana em sociedade pode ser considerada cultura, né? E no Brasil a gente tem uma grande diversidade cultural, né? E aqui o PET ele traz alguns exemplos. Na região norte tem a festa do Círio de Nazaré. Na região nordeste tem a festa do Bumba Meu Boi. Na região centro-oeste tem a Cavalhada. E na região sudeste tem a festa do Congado, né? São exemplos aqui de celebrações, né, culturais de regiões específicas. E vamos lá, a diversidade cultural ela também traz um contexto. E qual que é o contexto? A diversidade cultural engloba o conjunto de culturas que existem nesse mundo. Esses fatores de identidade distinguem os elementos simbólicos presentes nas culturas e são eles que reforçam as diferenças culturais que existem entre os seres humanos. O processo de globalização acelerou o contato entre grupos distintos e contribuiu para múltiplos olhares acerca da cultura. Pessoal, então, existem diversas culturas, né? E à medida que surgiu a internet, que surgiu a globalização, que nações diferentes começaram a interagir, né, essas culturas também começaram a ter contato com culturas diferentes, né, surgindo um processo aqui que evidencia as diferenças culturais de cada grupo.
Seguindo aqui. Como associar a noção de cidadania com os princípios de respeito à diversidade e à pluralidade e aos direitos aos direitos humanos. Ok. Pessoal, como eu disse, a ideia de cidadania ela está ligada à questão dos direitos e deveres. Né? Todo cidadão tem os seus direitos, né? Mas também tem os seus deveres. E o respeito, ele é tanto um direito quanto um dever de cada cidadão. Todo cidadão tem o direito a ser respeitado, mas ele também tem o dever de respeitar, ok? E como o respeito, ele encaixa dentro dessa questão da cidadania? Como uma forma que viabiliza, que facilita, que deixa acontecer de forma pacífica as diferenças entre os grupos sociais, né? As diferenças, a pluralidade, vem do plural de muitos, né? Da pluralidade e da cidadania, as diferenças entre os grupos, as diferenças culturais vivendo de forma pacífica, ok? Vamos lá. E aqui vem a questão do PET. Elabore um texto, uma poesia ou até mesmo um desenho que expresse a cultura do lugar onde você vive, né? E aqui vem essa imagem, o lugar onde eu vivo. Pessoal, em São João del Rei, ou então até sendo um pouco mais amplo, em Minas Gerais, a gente tem diversos pontos que a gente pode colocar como pontos que compõem a cultura mineira, né? A gente pode falar das festas, no caso aqui de São João del Rei, que tem as festas católicas, tem as festas promovidas pela universidade em apoio à prefeitura, né, os eventos culturais, tem a questão musical, né, que também se manifesta muito nos bares aqui, no comércio, também se manifesta inclusive nesses eventos aí, né, nessas celebrações das festas produzidas pela prefeitura, né, motivadas pela prefeitura, pela iniciativa privada, enfim. Existe a questão das comidas, né, que a gente pode citar como comida aqui de Minas Gerais, o frango, né, o frango ao molho, a gente pode citar o pão de queijo, a gente pode citar o pastel de angu, né, uma série de alimentos aí que constam na nossa lista como, né, integrantes aqui da cultura mineira. E as construções, né, os marcos arquitetônicos que a gente tem também, que também são parte integrante, né, da nossa cultura, da cultura material, né, do legado mineiro, ok? Então vocês poderiam citar qualquer uma dessas aqui, ó, tá bom? Ou até outras. Isso aqui foi só o que eu resolvi colocar aqui na questão, beleza? Seguindo aí, vem a questão 2. Vocês estão entendendo, pessoal? Sim. Beleza, qualquer dúvida fala aí, tá? Pode ficar à vontade. Então vamos lá, vamos seguindo aqui. Oi, Márcia. Olá, pessoal, Edivaldo, Beleza? do Jóia, Oi. meninos. Oi, Boa tarde. boa tarde. Boa tarde. Só para mim mesmo. Liguem ao vídeo para falar oi. Vou ver a carinha de vocês aí, São tímidos. né? Tudo bem, Henrique? Melhorou aí? Hã? Melhorou? Foi você que me mandou a mensagem ontem, não foi? Do olhinho? Uhum. Foi. Bem hoje, né? Uhum. Hoje já passou aqui. Ah, então tá bom. Boa aula para vocês. Boa aula, professor. Valeu, Um obrigado. abraço. Abraço. Tchau. Tchau, tchau. Então, continuando aqui, pessoal, né? Aqui nós temos a questão 2. Peraí que eu abri um negócio aqui sem querer, pessoal. Ai, gente. Aqui. Beleza. Estão vendo aí o slide? Sim. Então vamos lá. Questão 2. Apresente um caso concreto ocorrido em seu bairro, em sua cidade, ou que sejam de seu conhecimento, que indique a ocorrência de preconceito e discriminação contra a população negra ou indígena. Em seguida, apresente uma proposta para a solução desse problema. Pessoal,
O racismo, o preconceito, ele é uma coisa, um fator cultural, né, que eu imagino que todo mundo, cedo ou tarde, vai acabar presenciando, tá certo? Deve ser combatido com todas as forças, né? Seja por práticas do governo, seja pela nossa própria ação individual, né? Mas o racismo ele não pode ser tolerado dentro da sociedade, porque como a gente já falou, a ideia de cidadania ela passa principalmente pelo caminho do respeito, né? O respeito que a gente tem como direito e o respeito que a gente deve, né, dar a todo mundo que também é cidadão, que também vive na sociedade, tá bom? E aqui eu trouxe um exemplo de preconceito que aconteceu aqui em São João del Rei, na Câmara de São João del Rei, em agosto de 2009, né? E o título da manchete aqui do site Palmares é: Vereadora protagoniza cena de racismo em São João del Rei. E o que diz aqui, ó? A vereadora Silvia Fernanda, do PMDB de São João del Rei, Minas Gerais, protagonizou na última sexta-feira, dia 20, uma cena lamentável de racismo e foi testemunhada por várias pessoas. A vítima é seu colega vereador Gilberto Luiz dos Santos, conhecido como Gilberto Lixeiro, do PT. Segundo o relato do vereador e de pessoas que presenciaram a cena, a vereadora se irritou quando o colega tentou brincar com um cão que ela trazia no colo. O cachorro se assustou e, por esse motivo, ela chamou o colega de macaco. E, continuando, se dirigiu às testemunhas dizendo: é por isso que eu não gosto de preto. Declaração que foi seguida de uma série de palavrões. Pessoal, existia, infelizmente, no século XIX, uma teoria que era chamada de darwinismo social. E essa ideia do darwinismo social, ela era usada para defender as pessoas que exploravam países, né, marcados por etnias diferentes, principalmente países brancos, dominando, né, territórios onde viviam, né, populações negras, populações nativas, né, indígenas, e assim por diante. E o que se dizia? Se dizia que o branco era a etapa seguinte da evolução humana, né, na cadeia evolutiva do ser humano. O que é uma absurda mentira, né, que foi criada justamente para poder, como é que eu posso dizer, legitimar uma exploração criminosa, né, que acontecia nesse período. Mas ainda hoje, apesar disso já ter acontecido no século XIX, né, 2 séculos atrás, a gente ainda tem traços dessa ideologia sendo manifestado, que nem aqui, em 2009, a vereadora chamou, né, o colega negro de macaco, né, numa alusão como se ele fosse menos evoluído numa escala de espécie a ela, que era branca, né, e assim por diante. Vamos lá. O vereador chamou a polícia militar e registrou o boletim de ocorrência no mesmo local onde ocorreu a agressão, na sede do Departamento de Água e Esgoto de São João del Rei, a DAMAI. A emissora local, TV Campos de Minas, deu a notícia na edição desse sábado, dia 22, na edição de 7 horas do Jornal Regional. Isso aqui, gente, foi em 2009, tá bom? Foi há 12 anos atrás. Essa não é a primeira vez que a vereadora Silvia manifesta racismo. E aí continua falando um pouco aqui sobre as características dos personagens aqui desse evento. Mas assim, pessoal, aconteceu em 2009, mas o racismo é uma coisa que a gente enfrenta todos os dias, né, que a gente vê o tempo todo. Deixa eu perguntar para vocês, vocês já viram, já presenciaram, ou assim, têm conhecimento de algum momento racista? Assim, vocês já viram alguma ocasião em que o racismo foi praticado, o preconceito foi praticado? Pode falar. Não. Não? Eu já, Sim, Pedro, como é que foi? sim. Outro dia eu fui lá no centro, sabe? Sim. E tá passando um cara negro, aí o cara negro esbarrou no branco sem querer. Aí o branco começou a xingar ele. Nossa, gente. Pois é. A gente vê isso o tempo todo, né? A gente vê o racismo, o preconceito acontecendo o tempo todo. E muitas vezes acontece tanto que acaba gerando um racismo reverso, né? Se é que pode-se usar esse termo, né? Da população negra, ela ser tão oprimida, tão perseguida, que acaba sentindo uma certa
como é que eu posso dizer? Rancor? Um rancor. Você conseguiu exprimir bem o que eu estava querendo dizer. Um rancor inconsciente, né? De que tudo que vem do branco pode ser negativo. Mas isso não acontece porque é cultural, porque é um preconceito. Não, é justamente uma resposta ao preconceito que eles são alvo, né? Isso aí, bacana, valeu. Vamos seguir aí. Aqui a questão 3. O combate ao racismo e suas consequências passa também pelas manifestações culturais que valorizam as práticas e os saberes das populações negras e indígenas. Pesquise sobre as diferentes manifestações e expressões artísticas que valorizam as culturas negras e indígenas. Em seguida, destaque como elas podem ajudar no combate ao racismo no Brasil. Então, pessoal, pedindo aqui manifestações culturais negras e indígenas aqui no Brasil, né, que ajudam nessa conscientização, nessa afirmação do valor, né, da população negra e da população indígena no Brasil. E eu trouxe alguns exemplos aqui, né? A capoeira, né? Aqui o Olodum e o rap, né? Representado aqui pelos Racionais. Ok? E existem muitos outros, pessoal. Cada vez mais a gente percebe que existe uma conscientização no sentido de trazer essas minorias e dar espaço de voz para elas, né? A gente vê cada vez mais sendo eleitos políticos negros, políticos indígenas. Cada vez mais a gente vê mais negros e mais indígenas sendo representados na TV, na internet, né? Então é um espaço assim que vai se abrindo para essas minorias à medida que a conscientização e que a prática, né, sobretudo dessas nuances culturais aqui, ó, que motivam, né, o orgulho, propicia que aconteça. E aqui dos indígenas a gente tem essa aqui que eu achei interessante trazer para vocês, ó, o Jico Narrate, que é o futebol de cabeça. Inclusive, pessoal, existe um evento aqui, ó, que são os Jogos Mundiais Indígenas, que acontece no Brasil, né, onde todos os países da América Latina, todos os 20 países da América Latina se unem para poder disputar esportes criados pelos indígenas, e o futebol de cabeça é um deles. Outro exemplo aqui que a gente pode dizer que é valorização da cultura indígena, valorização do orgulho indígena, é o artesanato. E por último a gente pode citar a música indígena. Tá bom? Seguindo aqui, a semana 3. Tá todo mundo entendendo legal aí? Sim. Então vamos lá. Sim. Beleza. Vamos lá. O tema da semana 3 é as diferentes formas de registros da história e sua contribuição para a preservação da memória. Ok? Então vamos lá. Que vai falar um pouco sobre as fontes históricas. E aí o Pet ele traz esse texto. A memória é também um objeto de luta pelo poder travada entre as classes, grupos e indivíduos. Decidir o que deve ser lembrado e também sobre o que deve ser esquecido integra os mecanismos de controle de um grupo sobre outro. Pessoal, a gente tem que pensar o seguinte: todo mundo que está no poder sempre vai querer mostrar as suas qualidades, né, os seus acertos, e sempre vai tentar esconder os seus defeitos, né, os seus erros. E muitas das vezes esses grupos, eles para enaltecer para esconder os seus erros, né, enaltecer as suas qualidades, eles fazem isso naquela técnica de esconder o seu erro apontando o erro do outro, né? E acaba que isso passa da política também para a abordagem histórica. Porque, por exemplo, dá um exemplo aqui, ó. Pode-se dizer que há 20 anos atrás, há uns 20, 30 anos atrás, não havia uma lei que defendesse 100% que a história negra africana deveria ser abordada em sala de aula. Então, isso possibilitava que dentro de uma sala de aula, numa aula de história, o professor explicasse só história da Europa.
né, só a história do Brasil e não falasse assim, especificamente da história da África, não falasse especificamente assim, ó, dos grupos escravizados, né, que vieram para cá e que tem uma importância enorme na formação da nossa sociedade, ok? Boa tarde, Nayara. Nayara? Oi. Nayara e Surya, vocês estão me ouvindo? Tá me ouvindo aí, pessoal? Sim. Sim. Eu tô conseguindo. Nayara e Surya, vocês estão me ouvindo? Surya, tá me ouvindo? Sim. Você pode me falar seu nome completo, por favor? Surya Evelyn Facião Fonseca. Tá bom, vou colocar seu nome aqui na presença, tá? Tá. Ok. E a Natália? É Natália? Nayara, desculpe. E a Nayara? Nayara, você está me ouvindo? Acho que a Nayara não está me ouvindo. Nayara, você está me ouvindo? Você pode me falar aqui no chat seu nome? Nayara não está participando aqui, né? Está presente, mas não quer responder. Vamos seguindo, né? Seguindo aqui. Outro aspecto importante da memória é sua relação com os lugares. As memórias individuais e coletivas têm nos lugares uma referência importante para a sua construção. As memórias dos grupos... Oi? Não, professor, foi mal que eu liguei o áudio aqui sem querer. O meu primo fez uma gracinha aqui. Beleza, tá bom. As memórias dos grupos se referenciam nos espaços em que habitam e nas relações que constroem com esses espaços. Os lugares são importantes referências na memória dos indivíduos, uma vez que as mudanças empreendidas nesses lugares provocam mudanças importantes na vida e na memória dos grupos. Pessoal, nossa aula está acabando aqui, ó. Deixa eu só fazer um comentário aqui antes da gente terminar. Todo grupo que habita um território, ele tem a sua história, né? E nessa história existem alguns acontecimentos que se tornam marcos na história desses grupos, né? E esses marcos históricos, eles não estão ligados somente ao evento, ao que aconteceu, mas também ao lugar que aconteceu, né? E o que acaba gerando também um espaço histórico. Porque a história ela é muito mais do que uma narrativa, né? Do que uma ciência de explicação, mas ela também é uma ciência de vivência, ok? Então aqui faltando 2 minutos para fechar as aulas, para fechar nossa aula, eu quero perguntar, vocês têm alguma dúvida? Não. Deu para entender Não. legal? Deu para entender tudo certinho aí, pessoal? Certeza? Sim. Então tá bom. Yes. Então amanhã na nossa aula eu vou continuar aqui da semana 3, tá bom? Aham. Então, Tá bom. muito obrigado a todos e até amanhã. Tchau. Tchau, Tchau, tchau. boa tarde. Boa tarde. Tchau, foi um prazer. Até mais. Ô, professor. Ó, ih, rapaz. Oi, pode Tchau. falar? Vai, tchau, tchau. Não, eu confundi essa. Tchau. Tchau, tchau. Beleza, vai com Deus.